Irmãos, hoje nós vamos continuar nossa série de mensagens. Vocês sabem aí que estamos caminhando juntos em duas séries simultaneamente. Hoje nós voltamos à nossa série que se chama Transformados pelo Encontro, onde nós temos falado de um capítulo na Bíblia. Qual é esse capítulo? O Evangelho de João, capítulo 1. O primeiro capítulo desse Evangelho. E ali nós temos meditado sobre encontros. Por quê? Primeiro, porque você vai perceber à medida que caminhamos por esse capítulo, que este capítulo é marcado por encontros de diferentes pessoas, de diferentes até naturezas, como nós já falamos no último domingo que pregamos no Evangelho de João. Mas nós entendemos também que há dentro de nós, nosso coração, uma necessidade, um anseio por um encontro. Existe dentro de nós uma espécie de falta, uma espécie de fome por um encontro. Encontro de quê? Encontro de quem? Essa é a pergunta que muitas vezes nós temos pulsando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Mas o fato é que nós sabemos que lá no fundo, todos nós nascemos procurando algo. E quem procura, quer encontrar. Quem procura, quer achar. E por isso, nós estamos olhando para o primeiro capítulo do Evangelho de João, observando os encontros que acontecem nesse Evangelho, para que assim nós possamos entender em como nós lidamos com essa busca que nós temos dentro da nossa alma. E o primeiro desses encontros que nós vimos é o encontro que achamos entre os versículos 1 a 18. Foi o encontro que chamamos de encontro da encarnação. E ali nós vimos o encontro no qual Deus vem lidar com o nosso caos. Deus vem lidar com as nossas trevas. Deus vem lançar luz à nossa alma. E esse foi o primeiro encontro, o encontro da encarnação. Hoje nós vamos continuar lendo este capítulo. E nós vamos prestar atenção nos versículos que estão entre o 19 e o 28, onde nós vamos achar ali o segundo encontro que temos nesse capítulo. E eu vou chamar este encontro de o encontro da testemunha. O primeiro encontro que vimos então foi o encontro da encarnação. O segundo é o encontro da testemunha. Quando nós estávamos ainda na primeira passagem que nós lemos nessa série, os primeiros 18 versículos, o apóstolo João, autor deste evangelho, tinha nos apresentado outro João, que era o Batista. E ele aparece ali, João Batista, designado por sua função. João Batista é aquele que vai dar testemunho da luz. Assim o apóstolo João apresenta o Batista. E no trecho que nós vamos ler hoje, João Batista se torna, por alguns versículos, uma espécie de figura central ali. O autor do evangelho não só fala sobre ele, mas relata um encontro daqueles que se dirigem até João Batista porque querem descobrir quem ele é. Quem é este homem? Isso significa que há no centro dessa passagem uma pergunta que se relaciona com a identidade dele. Existe fortemente nessa passagem uma questão de identidade, uma investigação para uma descoberta de quem é este homem que se chama João Batista. A identidade dele é investigada e ela nos leva a algumas descobertas. Assim nós vamos então meditar nestes versículos, João capítulo 1, versículos 19 a 28. Vamos ler como diz a palavra do Senhor. Prepare o seu coração para recebê-la. Este foi o testemunho de João,
quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? O profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga, quem é você? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Quero convidar você agora para fechar os seus olhos. Presente seu coração diante do Senhor. Peça ao Senhor que aplique essa palavra que foi lida ao seu coração e que assim a sua história nessa manhã possa ser transformada por um encontro que você precisa. Senhor, nós nos unimos agora no Teu Espírito e no Teu nome, Jesus, para orarmos a Ti e pedirmos ao Senhor que nessa manhã o Senhor nos visite com este encontro que a nossa alma anseia. Que nessa manhã nós possamos encontrar a Tua verdade. Essa verdade possa transformar os nossos afetos, nosso intelecto, nosso coração, nossa mente, nossas ações, nossas respostas, nossas famílias, nossas casas. Que o Senhor venha nos tocar, Deus, nessa manhã com a Tua verdade. Eu quero pedir ao Senhor que me use com graça para ministrar fielmente a Tua palavra aos meus irmãos. E que assim o Teu nome seja engrandecido nessa manhã e o nosso coração não se encontre disperso, mas atento àquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, observem essa passagem que nós lemos e ela vai começar a mostrar a você que João Batista é uma figura peculiar. No capítulo 1 desse evangelho, é claro que o maior destaque, como nós já vimos, está sobre o Verbo, sobre Jesus. No entanto, João Batista é revelado também no primeiro capítulo desse evangelho como uma figura extremamente relevante, extremamente importante. Mas o que nós sabemos sobre João Batista vai para além dos aspectos que nós temos apresentados apenas aqui neste capítulo. Sabemos outras coisas sobre ele, informados por outros evangelhos, em especial sobre o evangelho de Lucas, ou com o evangelho de Lucas, nós podemos aprender muitas coisas. E se vocês forem ali, vocês se lembrarão ou descobrirão que João Batista nasce, por exemplo, de pais idosos, que a sua mãe era estéril, que ele vinha de uma linhagem sacerdotal, que o seu nascimento é miraculoso. Inclusive o seu nascimento foi comunicado ou profetizado por um anjo, sob a promessa de que João Batista seria grande diante do Senhor, de que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ou seja, vemos que há aqui uma figura relevante, uma figura peculiar, mas não só isso.
Não é apenas as questões relativas ao seu nascimento que tornam João Batista uma figura que chama tanto a nossa atenção e a atenção daqueles que viviam também com ele. Todas essas coisas o destacam, mas para além do contexto singular do seu nascimento, sabemos outras coisas. Sabemos que João Batista se vestia diferente, com pelos de camelo, um cinto de couro. Sabemos que ele era uma figura que tinha uma dieta diferente também, comia mel silvestre, se alimentava de gafanhotos. Mas, sobretudo, João Batista era também uma figura que resgatava uma consciência profética no povo de Israel, que estava ali adormecida depois dos tempos dos profetas. João Batista é essa figura que sai em meio ao povo de Israel, confrontando autoridades, pregando arrependimento, confrontando figuras políticas e religiosas, chamando judeus a se batizarem, a se limparem, como nós vemos, por exemplo, ali em Mateus capítulo 3. E essa figura exótica e profética que atrai discípulos e pessoas, é uma figura que necessariamente então vai começar a chamar a atenção das autoridades da sua época. Começa-se a se falar sobre ele. Afinal, quem é esse que chama judeus ao arrependimento? Quem ele é ou quem ele pensa que é? Quem é esse que batiza eles para que eles fossem limpos dos seus pecados? O Batista prega uma mensagem desafiadora. E quando uma mensagem desafiadora, como a mensagem do Batista, é pregada, nós vemos que existe, muito provavelmente, uma de duas reações: amor ou ódio. Muitos começam a seguir, outros começam a o perseguir, porque a sua mensagem é uma mensagem desconfortável para os seus ouvintes. A sua mensagem é confrontadora. Ele está mexendo em estruturas de poder, ele está mexendo em status. E existe no capítulo 1 de João uma tensão, que se você é um bom leitor, você pode percebê-la aqui. Existe uma tensão implícita naqueles que enviavam uma comitiva ao Batista. Autoridades religiosas querem o investigar para descobrir quem é esse que está fazendo tanto barulho. De quem é essa voz que está sendo ouvida por tantos, que está levantando discípulos, que está confrontando autoridades, que está batizando pessoas. É como se a sua curiosidade, de certa forma, fosse movida por uma indagação, por uma pergunta, uma análise que quer descobrir: será que esta figura é uma figura que pode ampliar o nosso poder? Ou será que é uma figura que vai minar o nosso poder, questionar o nosso poder? E eles enviam então essa comitiva para testá-lo, para prová-lo, para descobrir quem ele é. E talvez você não tenha percebido ainda, mas de maneira semelhante a esse movimento que nós vemos aqui, no nosso tempo nós também somos visitados por comitivas. Nós também recebemos comitivas que vão nos perguntar: quem é você? Essas comitivas são múltiplas, são diferentes, mas vêm questionar a nossa identidade. São comitivas que representam os valores da nossa época, os princípios do nosso tempo, as autoridades do nosso sistema. Mas essa pergunta de identidade, essa pergunta de quem é você, é uma pergunta que se apresenta a todos nós. E muitas vezes através dessas comitivas. Às vezes essas comitivas nos visitam no trabalho, às vezes na escola, outras vezes em casa. Às vezes elas são confrontadoras, outras vezes elas podem ser sorrateiramente amistosas.
mas a pergunta que elas apresentam é: quem é você? E elas nos oferecem uma oportunidade. Uma oportunidade de, ao responder essa pergunta, nós nos submetermos a elas por medo, ou nós afirmarmos a nossa identidade por meio de um testemunho, ainda que esse testemunho as confronte. Mas então, se eu estou dizendo a você que todos nós encaramos perguntas de identidade, que todos nós recebemos essas comitivas, que podem ser representadas por pessoas, por sistemas, por circunstâncias, que nos perguntam sobre quem somos, que nos perguntam sobre a nossa identidade, a pergunta que fica é: mas qual é então essa identidade? Qual é essa resposta? Qual é esse testemunho que deve ser apresentado? E o que o testemunho de João Batista nos ensina sobre a nossa própria resposta diante das questões que o mundo nos traz. Diante das questões que essas comitivas nos apresentam. E essas são as questões que nós vamos pensar a partir dessa passagem hoje. Essencialmente, o que nós vemos nesse texto é que a investigação conduzida por aquele grupo que chega a João Batista é respondida por ele de duas maneiras. A primeira dessas maneiras é: ele redireciona as expectativas daqueles que vêm questioná-lo. A segunda maneira é: ele redireciona a atenção daqueles que vêm questioná-lo. Então, primeiro nós vamos observar um redirecionamento de expectativas e depois um redirecionamento da atenção. Vamos começar pelo redirecionamento das expectativas, que nós vemos entre os versículos 19 a 22, que eu leio de novo para que você se lembre. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Quando nós lemos essas palavras, e como eu disse, nós percebemos que o ministério de João Batista é um ministério que começa a surgir nesse contexto e a chamar a atenção para além dos lugares nos quais ele estava. Aquilo que ele estava fazendo e falando e pregando estava se espalhando para além da sua presença. Histórias estavam sendo contadas e elas chegam em Jerusalém, e lá de Jerusalém eles começam a se questionar: quem é esse homem que fazia discípulos, que chamava judeus a se arrependerem, que os convocava ao batismo? Porque isso é algo chocante. O batismo, ele não era uma prática comum entre os judeus, senão entre os gentios, que se convertiam ao judaísmo. Mas chamar judeus ao arrependimento, como se eles fossem impuros, como se eles precisassem se lavar, era algo no mínimo fora do padrão, e por isso começa a chamar a atenção. Assim, as autoridades religiosas em Jerusalém ficam atentas. Por quê? Porque poderia ser que algo grande estivesse acontecendo. E eles tinham que lidar com isso, eles tinham que entender isso, investigar esses fatos. Talvez, quem sabe, eles estivessem diante de uma figura escatológica, de uma figura do fim dos tempos. Eles precisavam saber com quem estavam lidando. E a primeira hipótese investigativa é que aquele homem do qual eles estão ouvindo fosse o Cristo, o Messias, o Salvador de Israel. Ou se ele não fosse, talvez pudesse ser
que ele achasse que fosse. Então, eles chegam com essa hipótese investigativa. Mas o texto nos diz, enfaticamente, que João nega essa possibilidade. E nesse sentido, ao responder aquela pergunta, você é o Cristo, e dizer não sou, João está de certa forma se distanciando da figura do Cristo para que não o confundam com ele. Isso nos revela um princípio importante. João está preocupado em não roubar a glória de Cristo. Isso pode parecer algo óbvio para você, que nós não devemos roubar a glória de Cristo, que João está preocupado em não roubar a glória de Cristo. Mas existem pastores, existem líderes religiosos e pessoas em geral que se aproximam de Cristo na tentativa ou na cobiça de tomar a sua glória. São figuras que fazem com que pessoas exaltem sua própria imagem como ser divino. São abusadores do povo de Deus, movidos pela vaidade, movidos pela ganância. Homens que procuram a própria adoração, que procuram construir o próprio império. E assim se emprestam da reputação de Cristo, do nome de Cristo, do povo de Cristo, do evangelho de Cristo, mas estão ali tentando tomar a sua glória. Estão ali servindo aos seus próprios desejos e seus próprios interesses. São homens que não se submetem à palavra de Deus, mas se comportam como se a sua própria palavra fosse divina. E distorcem a palavra de Deus para isso. E infelizmente o Brasil está cheio de homens assim. E não se espante quando eu digo a você que as suas igrejas estão cheias. O culto, a personalidade é idolatria. E eu e você temos que vigiar o nosso coração. Porque o nosso coração se enamora facilmente de ídolos. E nós podemos ter até mesmo igrejas que nós julgamos, pelo menos à distância, terem boas teologias, ou parecerem organizadas, mas na verdade o que está sendo construído ali é um império humano. É um trabalho de homem e não de Deus. E esse trabalho é mantido pela vaidade desse falso profeta, mas também pelos seus discípulos, que se enamoram dessa idolatria. O nosso maior desejo deve ser o desejo que as pessoas vejam Cristo em nós, mas não que as pessoas nos vejam como Cristo. Não como se nós fôssemos as pessoas nas quais os outros devem depositar a sua esperança. E João Batista tinha discípulos que o seguiam, tinha reputação entre os homens e chamava a atenção das autoridades. E por isso a sua preocupação em dizer o seguinte: a primeira coisa que vocês precisam entender sobre mim é que eu não sou o Cristo. João está preocupado em deixar essa mensagem clara. E essa negativa parece desapontar um pouco os seus inquisidores, e eles partem para uma segunda figura escatológica como alternativa. Ora, se ele não é o Cristo, talvez ele seja quem? Elias. Quem sabe Elias? E para nós entendermos essa alternativa, nós precisamos nos lembrar que Elias não morreu. No segundo livro dos Reis, nós sabemos ao lê-lo que Elias foi arrebatado aos céus ali por uma carruagem de fogo. E havia em Israel uma expectativa de que Elias retornasse, como profetizado em Malaquias. Malaquias 4, 5 a 6 diz: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Existia uma expectativa de que Elias viesse antes do grande e terrível
dia do Senhor, como profetizado por Malaquias. E é regidos por essa expectativa que os homens encontram essa alternativa. A resposta de João, no entanto, é negativa. Ele diz que ele não era Elias. E João Batista não era Elias de fato. Ele não era Elias num sentido reencarnado. Ele não era Elias num sentido literal. Ele não era Elias num sentido de carne e osso. No entanto, ele era sim o cumprimento da profecia de Malaquias. E Jesus explica isso em Mateus 11, 13 a 14, quando Jesus diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Diante da negativa de João, no entanto, eles passam para uma terceira alternativa. Olha, João não é o Cristo, de acordo com o que ele está falando, nem se acha como tal. Ele também não é Elias, falou que não, nem se acha como tal. Ainda que, como vimos, ele é sim o cumprimento daquela profecia, pois veio no espírito de Elias, para um ministério semelhante ao dele. Diante da negativa de João, eles passam a uma terceira alternativa. E perguntam se ele era o profeta. Veja que com isso eles não estão perguntando se ele é profeta. Eles estão perguntando se ele era o profeta. Mas quem é o profeta do qual eles falam? Esse profeta é também uma expectativa dos últimos dias. Uma expectativa escatológica, nós chamamos assim na teologia, que o povo de Israel tinha baseada numa profecia que estava em Deuteronômio 18, 15 a 18. E ali Deus fala a Moisés que ele enviaria um profeta semelhante a ele. E quem era Moisés, meus irmãos? Moisés era um mediador entre Deus e o povo. Ele tem um ministério único dentro dessa história do povo de Israel que vemos ali no Antigo Testamento. Um lugar de destaque. Ele é aquele que traz e apresenta a aliança de Deus com o povo de Israel. E Deus está dizendo que levantaria um profeta semelhante a Moisés. E assim há uma expectativa desse profeta. Quem é esse profeta? Jesus, o Cristo. E por isso, João Batista mais uma vez os decepciona ao negar ser esse profeta. E por trás dessas respostas negativas de João, há uma mensagem importante. Ao negar as hipóteses que a comitiva trouxe diante dele, ele está dizendo: eu não sou a quem vocês devem glória. Eu não sou em quem vocês devem depositar a esperança de vocês. E isso é uma mensagem importante diante dos que se posicionariam como inimigos de João, mas também é uma mensagem importante diante daqueles que são seus discípulos, diante daqueles que o estão seguindo, para que eles não se confundam, porque ele não deve ser o alvo da sua esperança, ele não deve ser o alvo do seu louvor e a quem eles deem glória. Como falamos antes, existem homens que superficialmente se aproximam de Cristo porque querem usurpar do seu poder, porque querem receber a sua glória. Homens que parecem viver em santidade, mas não vivem. Homens que ascendem nas estruturas religiosas, no entanto estão longe de Deus. Você que está me ouvindo, talvez, no entanto, pense: mas pastor, eu não sou pastor. Eu não sou líder de nada. Ninguém vem a mim me perguntar se eu sou algum profeta, correndo o risco de me dar alguma glória, ou correndo o risco de depositar em mim esperança. Ora, verdade, talvez esse não seja o seu caso. Mas será que quando te perguntam quem é você, como perguntaram a João, lá no fundo do seu coração,
escondido atrás e debaixo de várias camadas de desculpas bem fabricadas. Não existe por debaixo das suas respostas uma expectativa de que por elas você receba glória, de que por elas possam depositar alguma esperança ou expectativa em você. Veja, você não está respondendo à pergunta quem é você em busca da sua própria glória e em busca de que outros depositem esperança em você. Quando você, por exemplo, oculta os seus pecados, ao invés de você os confessar, você os esconde, simulando viver uma vida de santidade que você não tem, fingindo possuir uma intimidade com Deus que você não possui, respondendo à grande pergunta de identidade, a grande pergunta de quem é você, de uma maneira que talvez, se você esconder bem os seus pecados, e se você simular a santidade que você precisa, então alguém vai te dar alguma glória, vai bater nas suas costas, vai dizer como confia em você, e você assim procurará receber alguma satisfação nisso. Será que você não está fazendo isso quando você tenta transformar a sua carreira na maneira pela qual você vai ser reconhecido nessa vida e construir a sua identidade? Porque assim, se você atingir aquele lugar, se você se transformar nesse chefe, se você fizer essa empresa, as pessoas vão te glorificar. Ele é bom. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é alguém que eu sigo e eu tenho esperanças naquilo que ele fala e naquilo que ele é. Será que você não pode dar essas respostas a essa pergunta de identidade? Será que você não está dando o mesmo tipo de respostas a quem é você, quando você tenta comprar o afeto das pessoas a partir de como você se parece, a partir de como você se veste, ou mesmo a partir daquilo que você deseja proporcionar às outras pessoas? E assim você vai cativá-las, e assim você vai trazê-las para perto de você, para que sorrateiramente no final elas se encontrem lhe dando louvores, dizendo o quanto você é importante, o quanto você é generoso, o quanto você é demais. Todos nós temos essas tentações de responder a essa pergunta trazendo glória para nós, esperança dos outros em nós. João ganhava fama, colecionava seguidores, mas a sua mensagem era: eu não sou em quem vocês devem depositar glória, eu não sou em quem vocês devem depositar esperança. E nós precisamos tornar a essência dessas palavras a maneira como nós vivemos. Porque a história não é a respeito de nós, a nossa vida é a respeito de outro. E por isso, quando acabam as suas alternativas, os inquisidores resolvem perguntar: ora, então diga-nos quem você é, para que nós possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? E assim, nós percebemos que João redireciona não só as suas expectativas, mas João redireciona a atenção. Veja o redirecionamento dessa atenção entre os versículos 23 a 27, que dizem assim: então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Homens vieram então a João para descobrir com quem eles estavam lidando. Como eu disse antes, João estava a batizar judeus, isso era algo incomum. Porém, algo que acendia uma expectativa de tempos do fim. Isso porque em Ezequiel
36, 24 a 26, nós lemos a seguinte profecia que o Senhor dá ao povo, dizendo o seguinte: eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Agora preste atenção nessa parte da profecia. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Existe a partir dessa profecia, sim, uma expectativa de que em algum momento o povo judeu teria água aspergida sobre eles para os purificar. E ao ouvirem que existe esse homem por ali, chamando tanta atenção, batizando homens judeus, eles devem ter se perguntado: será que esse tempo chegou? Será que João era uma manifestação desse tempo? E em certo sentido sim, mas não como alguém a princípio poderia pensar. Depois de apontar para a comitiva de inquiridores quem ele não era, e de frustrar as suas expectativas, levando aqueles homens ao seu limite, João vai finalmente responder quem ele é. Primeiro ele disse quem ele não era, agora ele vai dizer quem ele é. Isso é interessante porque em Lucas 4 existe uma passagem onde Jesus vai dizer quem ele é. E o que Jesus faz ali? Ele pega o livro do profeta Isaías para revelar quem ele era. E o que João Batista faz aqui para revelar quem ele é? Ele vai ao mesmo profeta Isaías. Mais especificamente, João está se referindo, o Batista está se referindo a Isaías 43. Dessa passagem ele proclama: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Quando nós vamos ao profeta Isaías, e nós lemos exatamente esse trecho, isso é o que nós encontramos. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho de Yahweh. Isso é importante. Yahweh é o nome pactual de Deus, é o nome do Deus da aliança, é o nome que Deus se revela ao seu povo em Êxodo, falando a Moisés. Yahweh. Quando nós vamos ao texto de Isaías, o texto vai falar isso e continuar assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho de Yahweh. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Veja que no texto de Isaías que eu acabei de ler para você, o dono da voz é ocultado. O que importa é a mensagem da voz. O que importa é a mensagem e não o mensageiro. E esse é o mesmo espírito de João e do ministério de João ao ser questionado sobre quem ele é. Ele se identifica com a importância da sua mensagem, porque ela é importante, não ele. E assim ele redireciona a atenção daqueles homens. Muitos de nós também perdemos muito tempo prestando atenção nas pessoas erradas ou tentando chamar a atenção para nós. E é aqui que nós precisamos aprender uma lição. Uma lição que se torna difícil aos ouvidos das pessoas forjadas em 2025. Mas uma lição que não deve ser novidade para aqueles que são forjados diante do Evangelho de Deus. Que é a lição que essa palavra nos conta e nos diz: você não é importante.
A vida não é a respeito de você realizar os seus sonhos. A história da redenção, mas a minha e a sua história não é a respeito disso. Não é a respeito da nossa importância, não é a respeito de nós realizarmos os nossos sonhos. Porque há alguém maior do que você. Há uma história maior do que a sua história. E graças a Deus, porque nós não precisamos viver a vida vazia de corrermos atrás de vaidades. Antes a nossa vida é sobre um encontro. O encontro que ansiamos. O encontro que é capaz de trazer sentido à nossa história. Porque não há sentido e você não encontrará sentido se você procurar o sentido em fazer com que tudo gire em torno de você. Você não é suficiente para isso, os seus desejos não são suficientes para isso, o seu ser não é suficiente para isso. E se você achar que a sua vida é a respeito da sua importância e que a sua história é a respeito de conquistar os seus sonhos, você descobrirá no fim que viveu uma vida vazia e frustrada, porque essas ilusões jamais se concretizarão diante de você. Antes nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho que nos diz: você não é importante. A história não é a respeito dos seus sonhos, mas há uma história importante o suficiente que faça valer a pena viver, que é a história do Evangelho, que é a história da redenção, que é a história que vem de encontro a essa fome que temos por um encontro que nos liberte da vaidade da vida. Ao se identificar, João revela quem Cristo é. Em Isaías, a voz grita ao povo de Israel para que preparem o caminho para que Yahweh venha ao seu encontro. A imagem ali é que Yahweh vem encontrar o seu povo no deserto. E o caminho para que ele venha deve ser preparado. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Ao nós investigarmos quem é João, nós descobrimos quem é Jesus. Ao perguntarmos quem é João, descobrimos quem é Jesus. Quando perguntam para João quem ele revela quem é Jesus. E da mesma maneira, quando perguntarem quem você é, quando investigarem quem você é, para quem você deve apontar, Jesus. Porque você não é suficiente para que as pessoas encontrem esperança. Jesus é. A voz prepara o caminho para Yahweh. João prepara o caminho para Jesus. Quando João revela quem ele revela que o Deus de Israel, que Yahweh, encarnou, se fez homem e veio ao seu encontro no deserto. Jesus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus é o Deus que vem livrar o seu povo. Eu e você, do deserto e da escravidão das nossas paixões, da realidade de escravidão do pecado. E quando João revela quem ele é, para essa verdade que ele aponta, Yahweh estava caminhando entre eles. O Deus de Israel estava caminhando entre eles. A voz clamando que o que é tortuoso seja retificado e os lugares ásperos sejam aplanados, é a voz de João Batista gritando: arrependam-se. O Senhor veio, como está escrito em Isaías 45, a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. E assim como João Batista, nossa identidade deve ser definida pela nossa relação com Cristo. Alguns serão chamados por ele de amigos, outros ouvirão: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. A nossa identidade é forjada na nossa relação com Cristo. A comitiva, no entanto, não se dá por satisfeita. Eles então perguntam: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Mas vejam o que João responde: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Aqui novamente nós vemos aqueles que estão diante de Jesus,
Jesus está no meio deles, mas eles não o conhecem. Nós já vimos isso antes, em João capítulo 1. No versículo 10, quando lemos: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Cuidado, Jesus pode estar perto de você, pode estar andando no meio da sua casa, dos seus irmãos, da sua igreja, e você pode não o conhecer. Há quem vá na igreja para fazer amigos. Há quem vá na igreja para encontrar um marido, ou para encontrar uma esposa. Há quem vá na igreja para fazer negócios. Há quem vá na igreja para proteger os filhos, porque afinal de contas, esse mundo está terrível. Jesus está perto, você não o conhece. Essas não são as razões para que você venha à igreja. A razão é a razão do encontro. A razão é a razão do Yahweh que encarna e vem nos tirar da escravidão das nossas paixões. De modo que você rompe esse conto de fada de ilusões que esse mundo te prega, dizendo que você deve ir atrás dos seus desejos e das suas paixões. E por isso o que você vê e deseja, você quer tocar, você quer consumir. E é assim que você destrói o seu casamento, e é assim que você destrói a sua família. Mas deixa eu te dizer que isso é apenas um sintoma, porque para que essas coisas sejam destruídas, antes foi destruída a sua vida. Porque a nossa identidade não é forjada pelo nosso casamento, não é forjada pela membresia de uma igreja, não é forjada por nossa carreira. A nossa identidade é forjada pela nossa relação com Cristo. E quando as outras coisas começam a se desmoronar, é porque talvez não exista nenhum fundamento para o qual elas sejam construídas. Jesus pode estar perto, mas você pode não o conhecer. A razão da vida de João é o seu testemunho. A sua identidade é definida a partir de Cristo e serve para o revelar. E João testemunha para que o conheçam, mas mesmo assim, ele está dizendo: no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Em parte, João está dizendo: parem de perder tempo comigo. Parem de perder tempo com vocês mesmos, com suas preocupações. Vocês estão prestando atenção na pessoa errada. Vocês não precisam me conhecer. Vocês precisam conhecer alguém maior do que eu. Um ditado rabínico de antes de 250 anos antes de Cristo dizia: todo serviço que um servo faz ao seu senhor, um discípulo faz ao seu mestre, exceto por desatar as suas sandálias. E diante dessa imagem e desse conceito, João está dizendo: não importa quem eu sou, não importa o meu nome, há alguém de quem eu não sou digno de ser nem seu discípulo, nem seu escravo. Não é a mim que vocês precisam conhecer. Não é em mim que vocês devem depositar esperança. Não é a mim a quem vocês devem glória, mas é a Ele. A vida de João é um chamado ao arrependimento e um anúncio de que o Senhor vem buscar o seu povo. E meus irmãos, assim deve ser a nossa vida. Quando nos encontrarem, devem conhecer a Cristo. Quando ouvirem as nossas histórias e batalhas, devem conhecer a Cristo. Quando perguntarem quem nós somos, devem ouvir quem Cristo é. João Batista teve um ministério singular ao ser o precursor de Jesus. João Batista recebeu esse lugar destacado na história. Mas todos nós nos assemelhamos a ele, quando nós fomos chamados também para anunciar a sua vinda. O encontro pelo qual o nosso coração pulsa, o encontro que é de fato capaz de transformar a nossa história e de nos dar propósito, é o encontro com Yahweh que vem resgatar o seu povo. E enquanto isso, enquanto outros nos encontram, eles devem estar se encontrando com testemunhas que dirão: arrependam-se, porque o Senhor vem. Yahweh está a caminho. O Senhor voltará. Arrependa-se enquanto é tempo, porque esse encontro acontecerá.
Assim deve ser a nossa vida. Esse deve ser o nosso testemunho. E eu e você precisamos de nos unir na luta contra as nossas ilusões que querem nos tirar do caminho por distrações, luzes e vozes que esse mundo tem à nossa volta. Vamos acordar, meus irmãos. É tempo de nós nos arrependermos, tirarmos os nossos olhos dos nossos ídolos e colocarmos os nossos olhos no Senhor, que é quem nos resgata da escravidão do nosso pecado. Este é o encontro com a testemunha. E que quando nos encontrarem pelo caminho, o encontro que as pessoas têm sejam com testemunhas que apontam para o Cristo, que pode libertar a qualquer cativo. Assim fez conosco e assim pode fazer com aqueles que se arrependem do seu pecado. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Não somos dignos de dirigir ao Senhor a palavra. Não somos dignos de cantar louvores. Não somos dignos de ter a tua palavra em nossas mãos. Mas o Senhor é um Deus gracioso, que torna a nossa vida importante a partir do que o Senhor faz nela e não a partir de quem somos separados de ti. Pai, nós clamamos a ti que possamos ser testemunhas da tua glória. Nós clamamos a ti, Deus, que as nossas histórias, batalhas, dores, perdas, vitórias, encontros, sejam caminhos para que a tua glória seja revelada. Para que os outros sejam confrontados com a tua verdade e também achem o caminho de casa para esse encontro que transformou as nossas vidas. E se existem aqui entre nós, Deus, aqueles que estão perto de Jesus, mas não o conhecem, nós pedimos ao Senhor que rompa esse véu nessa manhã. E que o conheçam, que se relacionem contigo, porque reconhecemos, Deus, que nossa identidade é definida a partir do Senhor e de como nos relacionamos com o Senhor, não a partir dos castelos de cartas que construímos nessa terra. Assim nós oramos, clamando ao Senhor por misericórdia e direção, para que nós possamos ser achados fiéis enquanto andamos por essa vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.